Boa noite, é um prazer estar aqui para essa live sobre biossegurança. Mas aí era importante a gente saber onde é que a gente está, né? A gente está no espaço das bibliotecárias antenadas. Quem são essas bibliotecárias antenadas? Essa ideia surgiu no Museu de Astronomia, quando a bibliotecária Magna Farias me propôs que a gente fizesse um canal do YouTube. E eu, na época, ainda trabalhando, fiquei em dúvida se faríamos isso ou não. E aí achei interessante, porque seria a união de alguém bem jovem, antenado, e alguém que estava já perto de se aposentar. E, com o tempo, se uniu a nós duas a Raíssa Tassinari. E nós, a ideia desse canal e do perfil, que nós temos o perfil no Instagram e no Facebook, é colocar notícias e colocar assuntos que tenham a ver com a nossa realidade. Então, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente achou super importante trazer uma conversa com uma pessoa que pudesse nos esclarecer e nos ajudar acerca da biossegurança, né? Como que nós devemos nos relacionar dentro dos nossos ambientes de trabalho quando voltarmos, por exemplo, a trabalhar. Então, nós trouxemos aqui como convidada a Francelina Helena Alvarenga Lima e Silva. A Francelina é doutora em biossegurança e doenças infecciosas pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. E a Francelina também, ela ministra essa disciplina de biossegurança em acervos culturais no curso de segurança do Museu de Astronomia há 16 anos. Ela, apenas de um ano do curso, ela não ministrou a disciplina que foi no primeiro. Esse ano, devido à pandemia, eu não sei como lá no museu vão fazer, estão pensando no concurso. Mas a Francelina está com a gente há muito tempo, e eu lembro muito bem que a Francelina participou de um evento dos bibliotecários, na Semana dos Bibliotecários, no Centro Cultural do Banco do Brasil, e ela quase não saiu de lá de tantas perguntas e dúvidas que as pessoas têm acerca desse assunto. Então, a gente teve a ideia de trazer a Francelina hoje aqui para falar para a gente sobre esse assunto. E o Fabiano Cataldo, ele é doutor em História pela UERJ, ele é professor do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, e ele é professor do PPACT do MAST. E o Fabiano, entre várias outras atividades que ele exerce, atualmente ele está com o Observatório de Preservação da Unirio, que tem levantado questões acerca dessa temática. Então, nós achamos interessante trazer o Fabiano como debatedor, para que ele possa cruzar as questões do observatório com as questões que a Francelina está trazendo hoje, e também animar aí o nosso bate-papo, que o Fabiano é uma pessoa que muitas iniciativas na profissão, e uma pessoa que é fácil da gente entender, né? Então, a gente trouxe o Fabiano, porque a gente sabe que ele vai enriquecer essa conversa com a Francelina. Então, para a gente começar, é isso. Eu e o Fabiano vamos sumir daqui, só por alguns momentos, só ficará a Francelina na tela, para começar a nossa atividade. Então, a nossa dinâmica será essa: a Francelina falará primeiro, depois entra o Fabiano, e depois a gente vai acompanhando as perguntas, porque nos comentários eu vou estar aqui acompanhando as perguntas para fazer para a Francelina, né? E vocês podem fazer as perguntas, os comentários que desejarem, que é isso que também vai dinamizar a nossa live, ok? Então, eu e Fabiano estamos saindo de cena, ficará a Francelina.
Mas a gente está aqui, tá? Até daqui a pouco. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre biossegurança em acervos, o cuidado com os trabalhadores em tempo de pandemia. A minha área é a área relacionada à saúde do bibliotecário, do trabalhador de acervos culturais, né. Então, o próximo, por favor. Eh Como a Lúcia falou, há 16 anos eu falo, né, eu dou uma palestra no Museu de Astronomia, falando sobre o uso de equipamentos, individuais, equipamentos de proteção coletivo, equipamento de proteção individual, e muitas vezes as pessoas questionam: "Mas será que é necessário? Eh, por que temos que usar o equipamento? Ai, nós já estamos acostumados a trabalhar sem a luva ou sem a máscara, mas, durante o tempo, durante esses anos, eu fui percebendo que muitas pessoas, muitas instituições já aderiram ao uso desses equipamentos como segurança para os seus trabalhadores, porque todos os ambientes têm riscos, e os ambientes de bibliotecas, no caso, ele também tem muitos riscos de fungos, bactérias no ar, no sistema de refrigeração. Então, as pessoas, todos os lugares têm riscos, e nós temos, através das práticas de biossegurança, nós temos que minimizar esses riscos. E atualmente, com o coronavírus, né, os cuidados têm que ser redobrados, quem dirá até triplicados, porque é uma situação nova e é um germe que, além de ser transmitido pelo toque, pelo contato, também na forma aérea, né. Então, tem que tomar muito cuidado. Então eu vou fazer um breve histórico sobre o coronavírus e depois vou entrar na higienização pessoal, higienização do ambiente, né, a segurança do ambiente, os equipamentos de proteção que devem ser usados, né. Então, o coronavírus esse que apareceu agora, né, é um coronavírus humano, ele surgiu na cidade de Wuhan, que é a província de Hubei, na China, no final de 2019. A enfermidade ela é causada, né, pelo coronavírus e foi denominada como Síndrome Respiratória Aguda Grave, coronavírus 2, SARS-CoV-2. Só que para facilitar, né, então passou-se a chamar de Covid-19. 19 corresponde ao ano em que ele apareceu. É CO de coronavírus, o V de vírus, né, e o D de disease. Então, em março, em 11 de março de 2020, né, o Covid-19 foi caracterizado pela OMS como uma pandemia e tem levado milhares de pessoas a óbito e possui a característica de ser altamente contagioso. Esse é o grande problema. Próximo. Os coronavírus são uma grande família de vírus conhecidos desde 1960 e causam infecções respiratórias em seres humanos e animais, como gado, camelo, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, mas podem ocorrer mutações como, por exemplo, o MERS-CoV, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, em 2012, que foi de camelo para humano. E o SARS-CoV, que é a síndrome respiratória aguda, grave, que em 2002 foi de morcego para civeta e para humano. A Covid-19 apresenta um espectro clínico variado, vai desde infecções assintomáticas, infecções leves, até quadros gravíssimos. Próximo. Aqui é uma imagem do coronavírus, né? Vocês veem o vírus e as espículas, né, no entorno, que parece uma coroa, por isso o nome coronavírus. Próximo. Nós falamos em pandemia, né, então a definição de pandemia pela Organização Mundial de Saúde
é a disseminação mundial de uma nova doença, e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto, que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. O próximo. Eu fiz um apanhado de epidemias do século XXI e epidemias do século XX, que também foram pandemias, só para vermos a situação atual. Não é novo, mas esta agora, do século XXI, foi a pior, né? Do século XXI até agora. Então, antes do Covid, né, que está fazendo milhares de mortos, o século XXI apresentou outras epidemias menos fatais que as do século anterior. Então, o vírus Ebola, que foi identificado em 1976, e entre 2013 e 2016, ele causou epidemia de febre hemorrágica, que é uma febre terrível, pelo sangramento que causa nas pessoas, na Guiné, Serra Leoa e Libéria. Ele é um vírus menos contagioso que outros, mas tem uma taxa de mortalidade altíssima, de 50%. Reapareceu em agosto de 2018 na República Democrática do Congo e, depois de 52 dias sem casos a República Democrática do Congo declarou, em 13 de abril de 2020, o fim da epidemia. Próximo. A gripe A H1N1, 2009-2010, ela fez de 151.700 a 575.400 mortos, segundo a revista Lancet. Foi chamada de gripe suína pela OMS e ela apareceu no México em março de 2009. Em junho, ela foi declarada uma pandemia, mas acabou sendo menos mortal do que o esperado. Próximo. A gripe aviária, de 2003 a 2004, 400 mortos, afetou primeiro as criações de frango em Hong Kong e infectou seres humanos com um número limitado de vítimas. O maior problema dessa gripe aviária foi a parte econômica, porque tiveram que matar milhões de frangos na China e também em Hong Kong. Próximo. E a SARS, que apareceu em 2002, 2003, 774 mortos, foi chamada Síndrome Respiratória Aguda Graves, né? Em 2002, ela teve início no sul da China, transmitida do morcego para o homem através da civeta, mamífero selvagem, cuja carne é muito apreciada pelos chineses, e eles eram vendidos vivos nos mercados. A SARS é altamente contagiosa, provoca pneumonia fatal, afetou Hong Kong, 80% dos casos, e 30 outros países. Número limitado de vítimas, com taxa de mortalidade de 9,5%. Hong Kong foi 80% dos casos, mas o primeiro que teve mais mortes foi a China, depois Hong Kong e depois o Canadá. Eu me lembro perfeitamente nessa época, porque aqui no Brasil a Fiocruz participou em Brasília de um evento preparatório para enfrentamento da SARS, e foi dado uma capacitação para médicos de vários estados, e neste período, que foi de 2000 a 2005, o Brasil todos os laboratórios centrais de saúde pública nacionais foram capacitados em biossegurança. Isso foi uma ação da época do Ministério da Saúde junto com a Fiocruz. A Fiocruz teve um grande destaque nesse momento da SARS, como está tendo agora também com a epidemia do coronavírus. Próximo. Já no século XX, né, nós temos a AIDS, que começou em 81 até o presente, já matou 32 milhões de pessoas. A gripe de Hong Kong, que foi de 68 a 70, com 1 milhão de mortos, segundo o CDC. E a gripe asiática, de 57 a 58,
1 milhão também mais de 1 milhão de mortos, causava sérios problemas pulmonares, porque também é um coronavírus, né? Apareceu na China em fevereiro de 57 e após vários meses espalhou pelos Estados Unidos, Europa, e as principais vítimas eram as pessoas idosas. O próximo. E a gripe espanhola, que essa foi a maior pandemia do século, né, do século XX, e espero que continue sendo a maior, né, que a nossa o coronavírus, pare, né. A gripe espanhola, ela começou em 18, foi de 1918 a 1919, foi uma pandemia de vírus influenza, causou de 50 a 100 milhões de mortos, segundo o CDC, e a gripe é chamada espanhola, mas ela foi detectada nos Estados Unidos. Ativa entre 18 e 19, é considerada a mais mortal da história em um período tão curto. Próximo. E aí, vamos começar a falar de biossegurança. Para introduzir, né, a biossegurança é um campo do conhecimento e um conjunto de práticas e ações técnicas com preocupações sociais, ambientais e que proporcionam maior qualidade e segurança ao trabalho. Então, em 2003, a Fundação Oswaldo Cruz tinha uma comissão técnica de biossegurança que cuidava de toda a biossegurança da instituição e ela elaborou um conceito de biossegurança, que é o que eu vou ler agora para vocês. Biossegurança é um conjunto de saberes direcionados para ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, as quais possam comprometer a saúde do homem, dos animais, das plantas e do ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Essa definição, esse conceito de biossegurança, ele é um pouco diferente da lei de biossegurança, porque a lei de biossegurança ela está voltada mais especificamente para os micro-organismos geneticamente modificados. Próximo. E já que a gente está falando em epidemias, em pandemia, doenças, conceito de biossegurança, vamos falar de saúde. A definição da Organização Mundial de Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não meramente a ausência de doenças e enfermidades. Nesse momento está muito difícil conseguir todos esses, né, se encaixar completamente nessa definição, porque muitas vezes você está sem a doença, mas não tem um completo bem-estar físico, nem mental, nem social. Próximo. Então, falamos agora da higiene pessoal dos trabalhadores, no ambiente das bibliotecas. É muito importante, isso a gente sempre parece uma coisa muito óbvia, mas não é. Isso sempre é falado em todos os cursos, em todas as aulas, que se dá, se fala sobre a higiene pessoal. Parece óbvio, mas em certos lugares não é tão óbvio assim. Tem pessoas que não têm certas práticas, elas não conseguem, perceber que elas não praticam certas práticas, de higiene, né. Então, primeira delas, retirar todos os acessórios de mãos e punhos, anel, pulseiras e relógios, porque você precisa lavar as mãos, então, lavar sempre as mãos com água e sabão. Então, para lavar bem as mãos, você não tem que estar usando nada, nem anel, nem pulseira, nem relógio. Lavar as mãos antes e após o uso de luvas também é muito importante, porque não é porque usou luva sua mão está limpa. A luva pode ter, microporos que o germe, o micro-organismo pode passar por ali, dependendo do tempo até que você utilize essa luva. Antes e depois do contato com o material do acervo. Próximo. Aqui a técnica que hoje em dia o Ministério da Saúde, demonstra, né, essa como lavar as mãos corretamente. Então, você abre a torneira, molha as mãos até o punho, passa sabão
esfrega no dorso da mão, entre os dedos, a palma da mão, o polegar. Depois que esfregou bem as mãos, isso mais ou menos quase 50 minutos, 50 minutos não, 50 segundos, você enxágua e usa uma toalha de papel. Para fechar a torneira, se ela não for automática, você fecha com esse papel. E você o joga fora se a porta for, se não tiver maçaneta. Se a porta tiver maçaneta, você joga esse papel fora e pega outro para abrir a porta, porque senão você vai contaminar a sua mão. E depois, ao sair, passa o álcool gel e segue. Próximo. Disponibilidade para a higiene, né, dos trabalhadores, disponibilidade de lavatório com água, sabão e papel toalha. Não usar secador de mãos automático devido à formação de aerossóis no ambiente. Eu, pessoalmente, acho um horror esse secador automático. Dispositivo com álcool gel junto ao lavatório. Cartazes informativos mostrando como lavar as mãos e como friccionar as mãos com álcool 70 ou qualquer outra substância alcoólica. O próximo. Então, aqui mostrando como fazer a fricção antisséptica das mãos com preparações alcoólicas. Então, passar o álcool na mão, né? Colocar o álcool na mão e começar a friccionar em várias direções, no dorso, na palma, no polegar, no punho, depois esfregar as unhas e deixar mais ou menos 1 minuto as mãos paradas para que o álcool evapore. Aí, a partir daí, sua mão está completamente higienizada. Próximo. Dentro da higiene dos trabalhadores, é proibido comer, beber, aplicar cosméticos, pentear os cabelos, fumar, mascar chicletes no ambiente da biblioteca. Isso eu falava anteriormente, agora então nem pensar, né? Evitar o uso de joias, bijuterias e relógios, etc. Não colocar objetos na boca. Usar roupa de proteção durante o trabalho. Não usar joias, porque ainda mais agora, se você vai usar um cordão comprido ou uma bijuteria com brincos, alguma coisa assim, eles podem ficar contaminados no ambiente. Então é melhor não utilizar, né? E comer e beber no ambiente de trabalho, isso também não, de maneira nenhuma. Próximo. Vamos falar agora da higiene ambiental. Então, dispositivos com desinfetante para mãos, álcool gel a 70% na bancada de entrada e distribuído por vários locais da biblioteca. Equipe de limpeza usando EPI completo. Determinar, inclusive na Anvisa tem toda a explicação de como deve ser essa roupa da equipe de limpeza, porque eles usam botas de borracha, tudo são roupas diferentes. Determinar os intervalos de limpeza dos ambientes durante a jornada de trabalho, pela manhã ou final do expediente ao meio-dia. Então, aí a biblioteca escolhe. Logicamente, as nossas bibliotecas não ficam abertas durante a noite. Então, fazendo uma limpeza geral no final do dia, de manhã já está tudo limpo e organizado. Mas no meio do expediente, na situação atual, deve ser feita uma limpeza ao meio-dia, quer dizer, no intervalo de almoço deve-se manter, fazer uma limpeza no ambiente. Equipamentos de uso coletivo deverão ser higienizados no termo de cada tarefa pelo próprio usuário. Então, no caso, usou uma máquina Xerox, uma fotocopiadora, você vai limpar esse equipamento. E aí, para cada equipamento, o fabricante deve indicar uma substância desinfetante adequada, que, por exemplo, muitas desses equipamentos você não vai poder passar álcool, pelo menos na parte externa você pode, mas se encostar com alguma parte vai ficar complicado. E no caso, o fabricante poderá indicar qual o melhor desinfetante. Próximo. Não varrer, evitar levantar poeira, utilizar esfregão úmido sobre o piso e logo após pano seco tantas vezes quanto for necessário.
Usar desinfetante recomendado pelo Ministério da Saúde, não encerar, usar aspirador de pó, aspiradores de pó com filtros de alta eficiência para partículas finas que ficam em suspensão no ambiente e para a limpeza também das estantes com livros. Próximo. Mesas, bancadas, cadeiras deverão ser higienizadas pela equipe de limpeza logo após a saída do usuário. Mesas em ambiente de escritório deverão ser limpas e higienizadas pelo trabalhador. Quer dizer, a sua mesa de trabalho é você que é o responsável, então você que tem que limpar e higienizar. Paredes, pisos, maçanetas, estantes e livros e equipamentos de maior porte deverão ser limpos e desinfetados pela equipe de limpeza. Próximo. Vou andar mais rápido um pouquinho. Fones de ouvidos e equipamentos de realidade virtual, tablets, telas sensíveis ao toque, teclados, controles remotos, telefones devem ser desinfetados por pessoa capacitada usando o EPI completo. E determinar também o intervalo de limpeza. Planejar circulação de pessoas, entrada e saída e com piso sinalizado. Sinalizar distanciamento das pessoas de 1,5 a 2 metros. Eu acho a melhor forma 2 metros para cada pessoa. Próximo. Balcão de atendimento com anteparo de vidro, acrílico ou polipropileno para atendimento das pessoas, evitando contato entre o usuário e o bibliotecário. Locais para o usuário se sentarem marcados com distanciamento. Estabelecer local adequado para a quarentena do acervo, quer dizer, sugestão distante. Eu falo isso porque eu assisti uma muito boa, uma palestra excelente, e que falaram que os livros deveriam ficar em quarentena dentro de caixas. Mas eu não concordo com essa colocação em caixas. Eu acho que é melhor separar algumas estantes e colocar o livro na posição original, porque o livro dentro da caixa ele vai ficar um em cima do outro. E aí a circulação diária entre eles não vai ser tão boa. Se você já deixa numa estante, a circulação diária é melhor, né? E ali você vai deixar, claro que você vai identificar com a data quando aqueles livros chegaram. E ampliar para 10 dias o tempo de quarentena dos livros e outros. Eu, na verdade, ampliaria para 14 dias. Eu li 10 dias, depois eu li um outro documento da Biblioteca do Congresso que mandava os livros ficarem 14 dias ou mais, né, nessa quarentena. Então, aí eu acho que acima de 10 dias, aí fica por conta da biblioteca. Próximo. Banheiros com controle do número de pessoas e distanciamento, determinar intervalo de limpeza, uso de tapetes sanitizantes pé-dilúvio para desinfecção dos calçados na entrada da biblioteca ou em locais estratégicos dentro da biblioteca. Limpeza de guarda-volumes após cada uso. Próximo. Controlar infestações de pragas, estabelecer periodicidade de limpeza do acervo. Próximo. Agora, dentro da segurança ambiental, verificação de. Agora é segurança ambiental, que é muito importante. É verificação diária da umidade e temperatura, verificação dos dutos de climatização e ventilação, verificação das condições de luminosidade e bibliotecas em locais com poluição atmosférica exigem maior controle de higiene e das condições ambientais. Próximo. Diagnóstico da situação do ambiente interno e externo antes da abertura ao público. Verificação, dentro desse diagnóstico, você vai fazer uma verificação da estrutura de janelas, portas, paredes, pisos, encanamentos de água, dutos de ar, sistema elétrico, sistema de climatização, reboco, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, umidificador, desumidificadores. E, além disso, vem a equipe de manutenção, vai ligar o sistema de ar da biblioteca, vai fazer uma limpeza e verificação, deixar pelo menos 3 dias o ar circulando antes dos bibliotecários entrarem neste ambiente. Próximo. Dentro da segurança ambiental tem a sinalização de advertência, que é o pictograma amarelo, né, com o fundo amarelo, né, com o desenho, a tarja negra,
o de proibição, que é o vermelho e branco, e eu acho que um dos mais importantes agora é o de obrigatoriedade, que seria obrigatoriedade no uso de máscara, ou lavagem das mãos, ou uso de jaleco, e esse eu acho que é muito importante, mas tem que ter muito cuidado, principalmente agora que tem vários avisos para não causar poluição visual. Tem o contra incêndio também. Não, pode passar, obrigada. A higiene dos usuários. Se possível, o usuário deverá lavar as mãos e friccioná-las com álcool 70, gel, antes da entrada na biblioteca e antes de manusear o acervo. Colocar de forma visível informações sobre conduta do usuário e regras de distanciamento. Não permitir comer, beber, fumar, mascar chiclete e se maquiar no ambiente. Próximo. Usar máscara todo o tempo que estiver no ambiente da biblioteca, se possível usar luvas ao manusear o acervo, não levar para o ambiente da biblioteca objetos pessoais, como bolsas, mochilas, capas, jaquetas, casacos, etc. Primeiro, por segurança, né, contra roubo, etc. E segundo, porque esse material pode estar contaminado. Próximo. Os equipamentos de proteção individual. Usar luvas de látex, vinil, nitrila ou outro material compatível durante a manipulação do acervo. Luvas de algodão devem ser usadas em um único acervo, evitar contaminação cruzada. E essas luvas de algodão você deve usar 2 a 3 pares por dia e lavá-las de molho na água sanitária, se possível, e depois lavar com sabão neutro, deixá-las secar. Para que também o cloro que deixou a luva de molho não passe para o acervo. Atenção aos alérgicos com o uso de luva de látex. Quem for alérgico não deve usar esse tipo de luva. Usa as de vinil, nitrila, etc. Próximo. Devem ser usados em bibliotecas, aí no caso jalecos, né? Jalecos ou capotes, devem ser usados nas bibliotecas, arquivos, quando da manipulação do acervo. Devem ser de mangas longas e fechados, TNT ou outros materiais. Protegem parte superior e inferior do corpo e previnem contaminação de origem biológica e outras contaminações também, química, etc. Próximo. Os óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos, projeções de outros químicos e outros riscos biológicos. Próximo. A máscara cirúrgica, que é uma barreira de uso individual que cobre o nariz e a boca, protegendo contra aerossóis que podem conter micro-organismos. Para proteger o trabalhador de infecções por inalação de gotículas transmitidas a curta distância e pela projeção de fluidos biológicos que possam atingir suas vias respiratórias. Próximo. Minimiza também a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio trabalhador. Próximo. As máscaras de pano devem ser confeccionadas com algodão 100%, ou outros materiais como TNT sintético, mas em 3 camadas. Próximo. Os respiradores, nos Estados Unidos, eles chamam, conhecidos como máscara N95, e aqui no Brasil é chamado PFF2, o equipamento de proteção respiratória. Tipo semifacial com filtro P2. O PFF2 é usado também para proteção contra micro-organismos e materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos. Essa é aquela máscara que ela tem filtro HEPA, né, na sua confecção. Próximo. O protetor facial, que ele protege contra borrifos, aerossóis e impactos, mas o protetor facial deve ser sempre usado, né, o visor, né, frontal, ele deve ser sempre usado com máscara. E ele deve atender os requisitos das normas da BNT. Próximo. Aí o modelo, né, do protetor facial. Próximo. A touca, que protege de forma dupla, né, tanto contra as partículas que possam contaminar os profissionais, quanto a queda de cabelos e partículas de pele aqui está objetivos, mas objetos de trabalho.
né? Então, ela protege duplamente. Próximo. Como a sequência de vestimenta do EPI. Primeiro se coloca o jaleco, depois a máscara ou respirador, depois o óculos de segurança e, por último, as luvas. Próximo. A retirada do EPI, primeiro são as luvas, porque elas estão mais contaminadas. Depois os óculos de segurança ou protetor facial, o jaleco e, por último, a máscara ou respirador. Porque quando você está retirando o jaleco, o óculos, as luvas, você está formando aerossol no ambiente. Então, a máscara é a última a ser retirada. Próximo. A temperatura, né, de conforto, que isso também dá boa condição ambiental, que são as bibliotecas de 18 a 22 graus para conforto dos usuários, 22 a 24 graus, que pode ser um ambiente separado de onde estão os livros, né? Umidade relativa fica em 50% e 55%, com variações mensais de umidade relativa de 2%. Isso deve ser verificado 3 vezes ao dia, com um termohigrômetro. Próximo. A velocidade do ar de 10 litros segundo por pessoa e velocidade do sistema de ar-condicionado em áreas de formação, desenho, arte, etc., 0,25 metros por segundo e outras atividades, 0,35. A renovação do ar em áreas de administrativa, formação e laboratórios de restauração, 30 metros cúbicos por hora e outras atividades, 50 metros cúbicos por hora. Próximo. Quando surgir qualquer sintoma característico da COVID, dor, desconforto e febre, procurar imediatamente o médico. Próximo. Eu não poderia deixar de mostrar agora, no final da nossa fala, a biblioteca da Fiocruz, lindíssima, e agradeço muito a atenção de vocês. Próximo. Então, a gente agora vai continuar aqui a nossa live, passando a palavra para o professor Fabiano Cataldo, que vai fazer algumas considerações e vai começar o nosso bate-bola aí com a Francelina. A gente já recebeu algumas perguntas, as perguntas já estão sendo organizadas para assim que o Fabiano terminar a exposição, a conversa com a Francelina, a gente vai responder todas as perguntas que estão sendo colocadas, ok? Com a palavra, Fabiano. Bom, boa noite a todos. Prometo ser breve para dar espaço para várias perguntas e comentários que estão surgindo aqui. Queria aproveitar para agradecer muito o convite das bibliotecárias antenadas, especialmente da Lúcia Lino, minha grande mentora, parceira e amiga, irmã. É uma honra, Francelina, estar aqui. É uma honra e um desafio. Estou vivendo 2 desafios hoje de manhã, participando de uma live com o Pedersoli, agora com você, 2 referências num só dia, não é fácil. Agradeço muito, Francelina, e é um momento especial, porque o que acontece, a minha reflexão me conectou com o momento que eu conheci você, né? Eu conheci você através do curso de segurança de acervos do MAST. E isso também eu ressalto para algo que eu vou comentar daqui a pouco, sobre esse momento e essas questões que estão surgindo. Eu conheço você no curso de segurança de acervos do MAST, tenho contato com um assunto que, como bibliotecário, eu não tinha a menor noção, foi o momento que eu tive contato com aquele conhecimento. Como professor, alguns anos depois, através de um aluno, o aluno Rogério, eu fui orientar um trabalho bastante inovador, onde ele falou sobre biossegurança em biblioteconomia, contamos muito com a sua colaboração, e mais recentemente uma aluna que falou sobre biossegurança para estagiários de economia. Novamente a Francelina volta ali. Mas a Francelina, ela faz parte da minha própria disciplina. Quando eu assisto, no momento que eu assisto a aula com a Francelina e depois o meu aluno vem com essa demanda,
eu decidi, não, eu preciso colocar esse conteúdo dentro da minha disciplina de conservação preventiva no curso da Unirio de Economia. Eu preciso que o aluno saia da universidade tendo minimamente esse conhecimento. Então, a Francelina, Lúcia Lino e todos do MAST, esse curso do MAST foi muito importante para mim, e eu não só estou formando gerações de bibliotecários com esse conhecimento, graças também a esse curso dado pelo MAST. E aí, eu queria comentar com a Francelina uma coisa, não sei se você tem percebido isso, Francelina. Como professor de conservação preventiva, acho que eu não posso deixar de comentar que eu tenho percebido que algumas observações que eu tenho visto, alguns comentários de alguns colegas bibliotecários, e são comentários que, infelizmente, como professor, eu preciso fazer esse comentário, são comentários que, infelizmente, evidenciam a falta mínima de conhecimento de conservação preventiva dado na universidade. Num curso de economia, no curso de arquivologia, eu não vou falar dos outros porque não é no meu universo. Então eu percebo que muitos comentários são comentários específicos para a situação que nós estamos vivendo, mas são comentários também que denotam como é importante esse conteúdo dentro de um curso de formação de bibliotecários. Né? Então, eu precisava falar sobre isso porque isso envolve o meu fazer como professor, né? E nesse sentido, eu percebo também que esses acontecimentos, eles, assim como está acontecendo em outros campos, eles estão evidenciando falta de práticas anteriores em nossas bibliotecas. Como eu falei da questão da formação, e estou falando agora de falta de práticas anteriores, que também você fala nos cursos, você já em artigos, em palestras, que é o uso básico do EPI. Tem pessoas que ainda não sabem sequer o que significa essa sigla. Pessoas que trabalham em bibliotecas, sejam bibliotecários, sejam técnicos, enfim, isso é muito grave. Então, escancara, né, nesse momento, essa falta, essa situação que antecede ao Covid-19. Né? Você explicou muito, você já deu você sanou várias dúvidas, Francelina, que nós temos observado. Eu faço parte do núcleo interdisciplinar sobre preservação, que é ligado à Unirio, a um laboratório que tem professor de arquivologia, de bíblio, e nós estamos com um observatório de opiniões de núcleos, do núcleo interdisciplinar. E nesse observatório nós temos colhendo algumas perguntas, e você foi pontual em algumas delas, como, por exemplo, essa questão dos acervos que estão há muito tempo fechados. Né? E aí, volto mais uma vez à falta de conhecimento de algo que várias vezes eu chamei Jandira Fashion para falar para os meus alunos, que são os materiais que compõem uma biblioteca. Muitos bibliotecários, muitos profissionais sequer sabem dos materiais que compõem as suas bibliotecas. Ou seja, mais uma vez, uma questão que não é pontual, que antecede ao Covid-19. E você pontua muito bem que esses acervos de muito tempo fechado, o perigo que esse microambiente está sendo gerado ali. E uma das perguntas que sempre aparecem, uma das questões que sempre aparecem é essa que você tocou e explicou tão bem, que é o monitoramento microbiológico dos espaços de guarda e enfim, do ventilador, olhar o ventilador, olhar os dutos de ar-condicionados, porque eu percebo, eu não fiz esse estudo ainda de forma detida, que muitos protocolos de reabertura de bibliotecas não estão considerando isso. E você também, muito bem na sua fala, você lembrou o elemento humano. Outra coisa que me deixa muito, muito inquieto, eu discutia isso recentemente com algumas colegas, é falar muito do acervo, falar muito da biblioteca, mas e os funcionários que trabalham nessas bibliotecas? Né? E os funcionários? Como que eles estão aí imersos nesse plano de retomada dessas bibliotecas? Você também tocou num outro ponto, que tem aparecido muito, Francelina, nos questionários. Por exemplo, que é os empréstimos. O que fazer com os livros que estão emprestados, né? O tempo de quarentena.
E aí eu me lembro de uma das suas aulas lá atrás, eu não vou dizer quanto tempo, eu não vou dizer de jeito nenhum. Eu me lembro de suas aulas, Francelina, onde você comentava, houve uma discussão na sala sobre exatamente isso, não era nem a época de Covid, os livros que são emprestados e voltam para as bibliotecas. Como é que será que eles estão contaminados? O que fazer com esses livros? Ou seja, já é uma preocupação que lá atrás você já vinha orientando, já vinha comentando sobre isso, desses cuidados com esses livros que são emprestados e voltam. Nós não sabemos o que os pesquisadores, o que os usuários, por onde passam esses livros. Eu vi que alguém perguntou aqui o que fazer com os livros que nós compramos em livrarias ou em sebos. Não só agora com o Covid, mas desde sempre tínhamos que ter um cuidado com esses livros que chegam da rua para nós, né? Então, uma das questões, você já comentou aí, que é o empréstimo. E eu tenho ouvido e lido também algumas recomendações que você descartou de cara, eu gostei muito. Colocar livro em caixa, colocar livro em saco plástico, e você deu uma solução muito simples, deixar nas estantes, né? Deixar nas estantes, criar esse espaço, né? Para a aeração. E uma outra questão também que eu observo, que ela aparece muito no observatório, ainda que as bibliotecas voltem a funcionar, né, será que é recomendado manter o empréstimo, né, manter o empréstimo, ou é uma coisa que deve se suspender por enquanto, né? E nesse sentido, você fala também em outra questão, que é dentro da biblioteca, você comenta muito isso, né? O que fazer com o pesquisador, com o usuário? Será que ele vai ter acesso às estantes? Ele pode ter acesso às estantes, como tinha antes? Né? E é uma questão que aparece muito nos debates, né? E aí uma dúvida que eu também gostaria de colocar, você comentou a questão do ar-condicionado, né? O que fazer? Será que poderíamos, ainda que tenha monitoramento do ar-condicionado, limpeza dos dutos, será que é recomendado, vai ser manter esses ar-condicionados ligados ou manter as janelas abertas? Ainda, claro, tem conservadores aqui, nós mexemos com isso, sabemos do ônus que isso pode trazer para o acervo, né? Janelas abertas, aquelas ventilações todas, mas temos que pensar também no fator humano. Bom, Lúcia, eu vou parar por aqui, porque eu preciso dar espaço para a Francelina e também para os demais que estão aqui querendo, ávidos de pergunta, mas é mais ou menos isso que eu gostaria de comentar. A Francelina foi em pontos muito precisos de dúvidas que estão aparecendo. E isso eu tenho pensado muito, vendo alguns comentários, de como a falta de um conhecimento prévio, pré-Covid-19, tem feito falta agora para alguns profissionais. Né? Era isso. Muito obrigado, Francelina. É um prazer fazer esse papel aqui de debatedor. É uma honra muito grande. Você é muito generosa. Eu fui tentando aqui durante a conversa selecionar as perguntas e vou começar aqui com a pergunta, doutora Francelina, como higienizar um livro comprado em livraria em tempos de epidemia? Quando você compra o livro novinho, né, que nunca foi usado, você vai deixar ele, claro, ele foi talvez manipulado por outras pessoas, né, na livraria, porque tem sempre um livro que é o livro que fica exposto, e aí, no caso, a livraria vai te vender um que é o que está na estante deles, guardado, possivelmente, eu acredito que deva ser assim. E em casa você vai usar, mas vai lavar suas mãos também após a leitura, após o manuseio do livro. Porque hoje em dia, tudo que vem de fora da nossa casa, nós temos que tomar cuidado. E isso eu sempre falei nas minhas aulas sobre essa coisa de esfregar o olho, botar a mão na boca, né? Então, hoje em dia, isso nem pensar, ainda mais com o livro que você comprou. Livro novo é uma coisa que ele possivelmente vai ser tirado das estantes, né? Que não são livros tocados. Agora, tocados por quem está vendendo só. Agora, livro de sebo, você vai também deixá-lo
um tempo, 14, 15 dias, num local, esperando, né, um tempo para até poder manuseá-lo. Porque o livro de sebo é um livro que ainda tem, pode ter fungo, pode ter uma série de outras coisas, né? Outros micro-organismos, esporos de fungos e outros, né? Então, o cuidado é sempre o mesmo. Manipulou, lavar as mãos. Não tocar o rosto, não tocar a boca, os olhos, e isso. Tem uma... Tem muita gente que pergunta também, Francelina, a respeito. Existem alguns protocolos que falam de um revezamento entre os funcionários, né? Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Eu acho isso super interessante. Foi bom, eu ia falar isso também no que eu tinha colocado antes, mas eu esqueci de colocar. É porque a pessoa que vai estar atendendo, por exemplo, na frente do vidro, né? Porque vai se colocar uma divisória, mas ela vai estar de máscara, possivelmente de óculos, porque ela vai estar lidando ali com o usuário, né? Então, no caso, ela deveria ficar de 2 a 3 horas por causa do tempo de uso de máscara, tempo do uso de todo esse equipamento de proteção individual. Então, ela depois vai fazer um outro trabalho em outro lugar, né, que ela possa não ficar ali com todo aquele equipamento, né, num local mais seguro para ela. Porque esse revezamento eu acho muito importante. Você comentou também sobre o tempo de quarentena, né? Você falou que seria interessante aumentar o tempo dos livros que voltam. Você comentou que seria interessante aumentar um pouco mais o prazo deles, né? De quarentena. Eu vejo o seguinte, você falou de empréstimo também. Eu acho que atualmente não se deve emprestar livros. As bibliotecas devem dar mais um tempo para que volte o empréstimo. E os livros que são utilizados dentro da biblioteca, são consultados dentro da biblioteca, esses iriam para uma estante, numa sala de quarentena, ou num local que seria um local de quarentena, né? Para ficarem um período que, na minha opinião, papelão, eu tenho aqui uma lista de tempos. Papelão é num trabalho do New England Journal of Medicine. Ele diz o seguinte: 3 horas para os aerossóis se depositarem, 4 horas sobre cobre, isso o Covid, né? 24 horas em papelão, 2 a 3 dias em plástico e aço inox. Esse é o trabalho do New England Journal of Medicine. E tem um trabalho que é do The Journal of Hospital Infection, ele já dá um prazo maior, ele diz metal, vidro, plástico, até 9 dias. E ele diz que papel, se não me engano, é esse trabalho, eu não me lembro se é esse que eu anotei, que papel seria um pouco mais de tempo, seria mais de 24 horas. Então, por segurança, porque como o papelão fica 24 horas, e os livros geralmente têm uma capa dura, com papel mais duro, alguns até são forrados, tem uma parte plástica nos livros, eu deixaria mais tempo, eu deixaria de 10 a 14 dias ou mais um pouco. Aí seguiria as recomendações do Congresso americano, né, da Biblioteca do Congresso, que diz que não há desinfetante melhor do que o tempo. Então, seria mais de 10 ou 14 dias. Obrigado. Tem uma outra pergunta aqui, Francelina, que eu acho que você já respondeu, né? O que você acha dos livros guardados em sacos fechados para a quarentena? E eu acho que é importante, eu sei que você respondeu, mas eu acho que é importante você ratificar aí. Porque eu acho que o importante, no caso, é a aeração desses livros, né? Você deixar, na palestra que eu vi, a colega falou muito bem sobre o envio, que em alguns lugares o envio dos livros é feito eles estão fazendo um protocolo que colocam num saco de papel e num saco plástico, mas é para envio. Agora, para a quarentena, se sugeriu caixas,
E eu já falei anteriormente que eu não, pessoalmente, eu considero uma melhor ideia manter numa estante devido à aeração. Então, manter em saco fechado, eu não acho que seja correto. Existe um comentário aqui que eu acho que nós que somos da área passamos por isso nas nossas atividades profissionais, né? Todos os gestores dos órgãos públicos deveriam assistir essa bela exposição e adequarem os ambientes de forma a resguardar funcionários e público. Geralmente, quando é colocado muitos passos, né? Dizem que são as pessoas, vocês são maníacos, vocês têm mania de limpeza, sempre é colocado para a gente, né, uma situação de que aquilo não seria necessário, né? Então, essa observação aqui da Ilka, ela tem muito a ver, né? Eu não sei se ela passa por isso no ambiente de trabalho dela, mas no ambiente de trabalho por onde eu passei, a gente tinha essa dificuldade, sim, que eram muitos passos e aquilo ia demorar muito. O negócio é que tinha que ser rápido. Exatamente. Ilka, eu li ali, Ilka Beatriz é uma amiga minha de infância. Ela, amiga de infância. Recentemente fizemos 50 anos de formadas, imagina, de ginásio, isso tem muito tempo. Conta história. Tem muita história. Mas em relação a os gestores, eles têm sempre essa ideia de que, como você falou, Lúcia, que a coisa tem que ser rápida e não pode gastar. Equipamento de proteção individual é gasto. Para que bibliotecário vai precisar de jaleco ou de máscara? Porque eu já escutei isso numa das aulas do MAST, que uma pessoa falou, falei com o meu diretor, e ele falou que bibliotecário não precisa disso. E assim vai outras histórias que vemos. Mas isso não é só na área de bibliotecas, arquivos, museus, inclusive na área de saúde. Já havia, nós estamos vendo agora alguns lugares que não têm equipamento para uso dos enfermeiros ou médicos suficiente. Então, sempre as pessoas minimizam o risco. Não, né, deixa isso para lá. Não é necessário. E é necessário, porque no bibliotecário vem alergia de pele ou alergia respiratória, porque não tem uma máscara, vai manipular, ou então intoxicação, porque pega um acervo que tem inseticida. E a pessoa acaba, como tem casos, eu cito na minha aula, vocês devem lembrar, que eu cito do caso daquela bibliotecária da Universidade Federal de Ouro Preto, que ficou paralítica, né, devido à quantidade de agrotóxicos encontrados no sangue dela, depois foi encontrado. Então, o equipamento de proteção individual é fundamental. Naquela época, quer dizer, antes do Covid, já era super necessário. Agora, então, com o Covid, é risco de vida. Sim. Então, nós temos que utilizar mesmo todos esses equipamentos. Sim. Eu concordo plenamente com você, Francelina. Como eu disse, eu devido a esses trabalhos, esses 2 TCCs que eu orientei, tanto do Rogério quanto da Raíssa, eu tive contato de perto com essa realidade pré-Covid, né, onde as bibliotecas não disponibilizam, e eu fico pensando na atual conjuntura, onde os EPIs estão faltando para os hospitais, né, nós estamos vendo aí os hospitais com falta de máscara, de luva, como faremos nessas unidades, sem contar a falta de recursos. O seu comentário, eu estou reforçando aqui um comentário que você fez, porque ele dá conta de algumas perguntas e de alguns comentários, de algumas recomendações que eu ando vendo, que me assustam às vezes, e você dá conta nesse comentário,
que é justamente, eu até li aqui uma pergunta que colocaram no observatório, que tipo de substância pode ser utilizado para higienizar livros contra o Covid? Eu estou repetindo, você explicou muito bem a questão de deixar numa estante o tempo, que o tempo faça essa ação. Tem uma outra pergunta também, uma colocação na realidade, que é sobre, você passou um pouco por isso, mas gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a permanência, se há alguma recomendação, sobre a permanência dos pesquisadores e usuários nos ambientes de bibliotecas e arquivos quando eles forem reabertos ainda durante o período da pandemia. Né? Que existem protocolos que falam que vão permitir tantos usuários, tantos pesquisadores, por tantos dias na semana. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu penso que deveria haver uma alternância. Dia para pesquisador, isso pessoalmente eu não vivo a realidade de uma biblioteca, né? Então eu estou assim dando uma sugestão que seria, por exemplo, os pesquisadores iriam ou na parte da tarde ou na parte da manhã, dias alternados, e se faria uma alternância para que não houvesse um grupo de pessoas muito grande, né, dentro do ambiente. Isso eu já falei, ambientes demarcados, não formar fila, distanciamento, eu mostrei no slide, de 1,5 a 2 metros na hora de chegar. Eu sou a favor de 2 metros, quanto mais longe, melhor. Então, as cadeiras também na mesa, se uma mesa dá para 10 pessoas, coloca metade dessas pessoas na mesa com distanciamento. E alternar. Eu faria dias alternados, porque aí diminui a quantidade de pessoas. Por exemplo, segundas, quartas e sextas seriam ou todos os dias de manhã, para visitantes, para usuários, né, comuns, e na parte da tarde, pesquisadores. Haveria não sei, aí se faria uma alternância de horários, né? Eu penso que seria melhor para não acumular pessoas dentro do ambiente. Eu vi uma proposta feita por uma das unidades da Universidade de Salamanca, e também uma proposta que está sendo estudada pela Biblioteca Maior da Universidade de Córdoba, aqui na Argentina, que eles estão estudando que os pesquisadores não vão usar o espaço físico, trabalhando um pouco como algumas livrarias americanas estão trabalhando. Não vão usar os espaços físicos, eles vão pesquisar no site, vão selecionar os livros, e os livros vão estar separados em sacolas de papel para entregar para eles na hora que eles forem buscar os livros. Né? Eles estão trabalhando, construindo um protocolo dessa natureza, minimizando, claro, a gente está falando de uma outra realidade, né? Minimizando a circulação interna, porque eles perceberam que também a circulação interna poderia ser o impacto poderia ser um pouco maior do que esse empréstimo que eles estão propondo para isso. Estou falando dentro de um universo, uma biblioteca universitária, biblioteca setorial. Não estou falando no universo de uma biblioteca pública, por exemplo, ou de uma biblioteca escolar, que tem um outro tipo de realidade. Né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando sobre bibliotecas escolares. Eu, inclusive, estou vendo vários bibliotecários aqui. Eu acho que é um momento, eu não sei se a Francelina concorda, e Lúcia também, eu acho que é um momento, nós estamos falando muito sobre retomada, sobre biossegurança, eu acho que é o momento de começarmos a especializar essa discussão. Falar de bibliotecas escolares, de bibliotecas públicas, de bibliotecas universitárias, porque são realidades muito distintas, né? Bibliotecas especiais, institutos de pesquisa. Eu acho que é o momento, eu vejo que tem vários bibliotecários assistindo aqui, eu dou essa sugestão, né, de começar a separar um pouquinho, a especializar na realidade essa discussão. São universos muito distintos. Para quem trabalha em biblioteca, sabe muito disso, né? O empréstimo que você falou desses livros seria dentro, por exemplo, como fosse a Fundação Oswaldo Cruz. A pessoa iria na biblioteca e levaria para o seu laboratório? Seria isso dentro de um saco de papel?
Isso, exatamente. Não é um empréstimo para fora do campus, não. É um Aham. empréstimo dentro do campus. Eles não estão nem considerando a possibilidade do empréstimo fora do campus, porque eles fizeram todo um treinamento com os funcionários, com os professores, com os alunos, com os professores, para fazer isso. Mas ainda não foi implantado, porque eu percebo que há Aham. uma dificuldade aí nesse retorno. Como cuidar desse retorno, né? Esses livros que vão retornar. Esse é o problema, porque eu sempre falei nas minhas aulas do cuidado que se tem que ter quando os livros são emprestados, vai para um laboratório, por exemplo, um laboratório que trabalha com radioativos. Um exemplo, nem todas as pessoas são muito cuidadosas e, de repente, o livro volta radioativo. Estou exagerando, né? Ou então, se a pessoa leva para um laboratório e leva o livro para uma bancada, porque isso também pode acontecer, de levar para a área de bancada, e o livro volta contaminado com outra coisa. E hoje em dia tem esse outro micro-organismo do laboratório, no caso, mais o Covid. Então, essa coisa do empréstimo também eu acho que fica meio Complicado, né? complicado. Tem que Eu se também. pensar muito, tem que se fazer um protocolo muito bem pensado sobre essa situação. Eu acho que não há uma solução. Eu tenho comentado isso com alguns colegas. Aliás, muitos vêm pedir opinião. Assim, eu costumo dizer para os meus colegas: uma coisa é ser professor de conservação preventiva, outra coisa é ser gestor, que eu não sou. Né? Então, é uma realidade um pouco distante. E o que eu tenho sugerido para alguns colegas, Marcelina, que como na realidade a gente fala em aula de gestão. Né? Existem parâmetros, mas olhar para a sua realidade. Olhar para a realidade da sua instituição, para o seu orçamento, para o seu staff, partindo de parâmetros, porque não dá, e olhar situações específicas da sua instituição. É uma sugestão que eu tenho dado a alguns colegas que estão tentando implementar nas suas bibliotecas alguns parâmetros que estão construídos por instituições muito macro, né, ou por instituições estrangeiras, que são dotadas de recursos que nós, infelizmente, não temos, ou instituições muito grandes. Então, eu acho que ter os parâmetros é muito importante ter esses parâmetros, mas olhar especificamente o caso em questão. Olhar com o microscópiozinho, o caso em questão que é da sua biblioteca, né? Aí fica... Pode falar, Francelina. Não, pode falar, pode falar. Uma outra pergunta aqui: de que maneira podemos divulgar ao maior número de responsáveis de biblioteca todas essas informações importantíssimas? Eu acho que uma das formas é essa que a gente está fazendo aqui, porque a gente vê essa necessidade. Eu sou formada há mais de 30 anos e nem se sonhava de falar desses assuntos. Então, eu fui adquirindo muito o conhecimento devido ao local que eu trabalhei, né, que foi o Museu de Astronomia, muito preocupado com isso. Então, o que eu acho que a gente pode fazer é isso que a gente está fazendo aqui. As pessoas que são da academia continuarem escrevendo artigos sobre essa temática, porque aí esse tipo de conhecimento chega às outras pessoas. O pessoal aí mais novo, antenado, criar páginas no Facebook, no Instagram, fazendo essas observações, compartilhando essa live que a gente está fazendo aí, que a gente faz questão de registrar, que ela vai ficar na nossa página. Várias pessoas perguntaram. A live vai ficar no Bibliotecárias Antenadas, quem não pôde assistir desde o início vai ter acesso depois. Então, eu vejo que é esse o caminho, divulgar as informações, né? Que informação é poder, então eu tenho que distribuir esse poder para a coisa ficar melhor, né? É verdade. Eu penso também que na formação, né, devia ter não sei se existe uma cadeira, acho que o Fabiano pode responder isso melhor. Deveria haver uma cadeira, né, uma disciplina
voltada para esses cuidados. Além dos cuidados de preservação, né, a preservação da saúde do bibliotecário, né, do trabalhador desta área. Porque se o aluno sai com essa informação, depois é muito mais fácil, quando ele se tornar o bibliotecário-chefe, ele tem noção daquilo, ele sabe que aquilo é importante, né? Então, no nosso curso, Francelina, lá na Biblioteconomia, na Unirio, dentro da disciplina de conservação preventiva, graças à aula que eu fiz com você, o curso do MAST, eu coloquei a aula sobre biossegurança, né, em bibliotecas. Excelente. Então, só que eu dei essa aula funcionou, né, essa disciplina, né, desculpa, esse conteúdo está lá na disciplina já há uns 6 ou 7 anos, um pouquinho mais, se eu não me engano. E o ano passado, os alunos são ótimos para isso, né? Eles nos puxam para a realidade às vezes, né? Essa minha orientanda, a ex-orientanda, a Raíssa, ela trouxe um problema. É que essa disciplina, ela é ministrada, ela é uma disciplina de 60 horas, é obrigatória, ela é ministrada para 7º ou 8º período. Ou seja, o aluno já está fazendo estágio. Ele já está no estágio. E essa aluna veio com uma realidade para mim. No meio da disciplina, ela chegou para mim e falou: professor, depois da aula que eu dei sobre fatores de deterioração de acervo, ela falou: professor, eu acho que eu fui contaminada no meu estágio lá do início da graduação. Eu queria fazer um TCC sobre isso, eu queria falar sobre a biossegurança para estagiários de economia. E ela fez um TCC brilhante, e no TCC, nas recomendações, ela sugere que noções, junto com os protocolos para estágio, né, as exigências que são feitas para um aluno que vai fazer estágio de economia, tenha lá um treinamento do uso de EPI, pelo menos isso inicialmente. Ela faz essa recomendação no fim do TCC dela, que eu acho que é realmente fundamental, porque senão ele só vai ter noção disso, pelo menos no caso em questão, lá no fim do curso, quando ele já, de repente, já se contaminou e nem sabia disso, né? Mas eu acho um conteúdo muito necessário para os cursos de biblioteconomia, de arquivologia, os cursos de museologia, os cursos de história, que os historiadores têm muito contato em documentação, em arquivos e bibliotecas, então eles precisam também ter esse conhecimento de biossegurança para se proteger. Tem uma outra pergunta aqui: como lidar com esses protocolos de distanciamento, tendo em vista ambientes muito pequenos? Eu penso que agendando, né? Vai ter que se agendar, né, a visita à biblioteca, as pequenas. Eu penso que o agendamento é tanto para as grandes quanto para as pequenas, mas as pequenas principalmente, né? Porque aí se sabe que terá um número X, né, de pessoas. A biblioteca tem capacidade, vamos dizer, para 15 pessoas. Nesse dia se recebe só 5, agendadas, né, em horários, tudo isso eu penso que seria a melhor forma. Tem uma outra pergunta aqui, da Jandira. As temperaturas recomendadas no slide são para a conservação de acervos na rotina de preservação, ou seria uma relação às questões da sobrevida do Covid-19 no ambiente? O Covid-19, quanto mais frio, mais ele sobrevive, né? E essas temperaturas, se não me engano, eu tirei de um trabalho da Espanha, de uma lista, né, de temperaturas para ambientes na Espanha. Então, por isso que eu falei, essas temperaturas elas têm que ser observadas, porque vocês sabem muito melhor do que eu que temperatura e umidade relativa, você tem que ter um equilíbrio perfeito. E por isso que você tem que fazer essa medição 3 vezes por dia, fazer curvas, ver se não está caindo, para poder para ter segurança com o acervo e segurança também do trabalhador. Na Fiocruz, quando ocorreu aquele problema muito sério
dos livros contaminados, né, por fungos, que a biblioteca ficou fechada mais de 6 meses, em 24 horas ou 48 horas, não me lembro bem, a biblioteca ficou verde. Completamente, todos os livros pareciam que tinha veludo em cima, e era fungo. Foi uma coisa horrorosa, pelo desequilíbrio de temperatura e umidade. Então, é uma coisa que tem que se observar rigorosamente, a temperatura e a umidade relativa do ar dentro da biblioteca. É isso. Uma outra pergunta aqui, além do tempo de quarentena para os livros, teria algum outro procedimento importante de limpeza? Se sim, qual? Pergunto mesmo para livros que acabaram de ser comprados. Acho que limpeza é a limpeza tradicional, que se faz usando todo o equipamento de proteção individual, usando a trincha, usando todo aquele material que se usa para fazer a limpeza. Tanto que a sala de limpeza dos livros não deve ser uma sala usada como escritório, porque você está retirando poeira, partículas de poeira, fungo, todo o material que você está retirando, até inseticida, né, dos livros, você está jogando no ambiente. Então, tem as mesas de higienização. Então, você vai usar. Agora, no caso do Covid, você vai deixar, porque você não vai passar álcool no livro, na capa do livro, você vai destruir, né? Então, esses livros têm que ficar, como eu falei anteriormente, em um local, esperando, fazendo uma quarentena num local arejado, esperando 10, 15 dias ou mais, de preferência. E a limpeza que se faz é a limpeza que todos sabem, né? Mas usando equipamento de proteção individual. E quando os livros, também só para frisar bem, os livros em quarentena, quando eles são colocados, a pessoa deve estar usando todo o equipamento de proteção individual também, quando forem colocados na quarentena. Tem uma pergunta aqui. Seria possível pensar em digitalização de parte do acervo? Isso seria uma outra live. Porque a digitalização envolve N procedimentos, inclusive a questão do direito autoral, que é muito forte quando a gente trata desse assunto. E, assim, o trabalho que vai se ter para se pensar uma política para a digitalização do acervo, eu acho que você faz os outros procedimentos. Isso daí é uma opinião da Lúcia. E gostaria de ouvir aí o Fabiano e a Francelina. Porque muita gente acaba achando, né, Lúcia, é muito bom essa observação, Lúcia, porque esse assunto que é um assunto realmente que eu sugiro que as bibliotecas antenadas promovam uma nova live sobre isso, porque tem me preocupado muito essa banalização da digitalização, e como se digitalizar fosse apenas capturar uma imagem, né, que isso é a ponta de um iceberg, como diz muito bem o Miguel Arellano, né, e captar uma imagem é a ponta de um iceberg. Existe como você falou, Lúcia, toda uma política por trás, e eu tenho percebido que essa questão da digitalização, felizmente, muitos acervos, muitos documentos estão digitalizados, estamos todos fazendo muito uso deles agora, felizmente existem muitos e-books circulando, mas temos que ir com cuidado, como você bem falou. Então, eu sugiro, não é nenhum terreno que eu circulo com tanta tranquilidade. Eu sugiro que as bibliotecas antenadas promovam uma discussão sobre isso. De toda forma, esse assunto vai circular, mesmo que transversalmente, na palestra que nós estamos organizando no Seminários Unirio com o Miguel Arellano, dia 6 de outubro. A inscrição não está aberta ainda, mas é um assunto que vai circular por lá. Eu, assim, não me sinto com competência para falar sobre digitalização. Isso vocês dois já responderam muito bem a questão. A gente
tem mais ou menos uns 15 minutos ainda de conversa, e eu olhei aqui, tem várias perguntas. Eu vou pedir ajuda às minhas outras antenadas que estão aí em paralelo para me ajudar aí, se elas que elas estão comparando as perguntas que foram feitas e já foram respondidas com as outras questões. Tem uma pergunta aqui que foi feita diretamente para mim, por causa da contação de história das crianças com os livros, né? Eu ainda não parei para pensar como farei isso. Ainda mais que, no meu caso, tem um agravante que eu faço isso numa praça, né? Então, o que eu imagino, né, é quando voltar. Eu ainda não tenho uma data para voltar, mas o que eu imagino é se levar, em levando os livros para a praça, já levar um número mais limitado para que eu possa fazer essa higienização. E levar, né, álcool gel para lá para a praça, para que as crianças possam fazer esse tipo de higienização. Mas, Zenaide, eu entendo a sua preocupação, mas assim, eu ainda não tenho clareza de como a gente vai fazer essa volta, não. Mas, a princípio, de cara, diminuir o número de livros, porque a gente leva muita coisa para lá. Então, diminuindo, a gente consegue fazer um controle melhor desses livros lá com as crianças. Eu espero não colocar numa saia justa, mas não é nem uma saia justa, é incentivar, estimular ao MAST estudar a possibilidade de oferecer o curso de segurança esse ano, porque realmente eu acho que é um assunto que precisa, mesmo que, claro, virtualmente, né, eu estimulo essa coisa, que não seja esse ano, mas que seja estudado para o próximo ano, o curso de segurança, ou um curso especial de biossegurança, porque eu acho que é um assunto que precisa ser falado cada vez mais. E todos nós que trabalhamos com ensino e com prática de conservação preventiva, a gente está vendo agora como é importante esse conteúdo ser ensinado em cursos, seja em cursos de graduação, como nós mencionamos aqui, seja em cursos de educação continuada, como o MAST vem fazendo já há bastante tempo. É fundamental, né? Porque, como eu disse no início da minha fala, muitas dúvidas elas estão aparecendo pela falta de uma noção básica de conservação preventiva, né, que poderia ser sanada com um conhecimento anterior a ela. Né. Antônio está falando aqui sobre digitalização, aí, Lúcia, a preservação digital, eu acho que é um tema para as bibliotecas antenadas. O Antônio Gonçalves, do Arquivo Nacional, está mencionando aqui, realmente precisa, e alguém comentou aqui sobre as bibliotecas hospitalares, né? Tem uma pergunta aí que eu também tenho visto essa pergunta aparecer em outras lives, que já é um ambiente muito contaminado, né, Francelina? O que fazer, como você mencionou, já havia os outros micro-organismos, agora tem mais um parceiro, que é o vírus da Covid-19, né? Pode colocar a pergunta. Isso. Manuseio livros o tempo todo e transitam em outros setores e voltam para o manuseio de novo. Será melhor fazer algum tipo de embalagem com produto higienizador para transportar? Produto, eu não entendi bem. Fazer algum tipo de embalagem com produto higienizador para transportar? Eu acho que os livros devem ser transportados, como até foi sugerido na live que eu assisti, em embalagens, né, em envelopes de papel, né, porque estes podem depois ser descartados, né, mas uma substância vai passar, se for uma embalagem plástica, você pode passar o álcool pelo lado de fora da embalagem,
né, que vai carregar o livro. Mas esse livro, esse material tem que ficar numa quarentena. Agora tem que ter um processo todo, uma organização de o livro chegou, vai para a quarentena, depois de 10, 15 dias ele vai sair, e aí vai poder. Tem que ter todo um esquema agora de organização, né? Muito bem feito para que esse livro não caia assim menos tempo na mão de alguém, que isso também pode ser muito perigoso. Não sei se consegui responder a pergunta. Meninas, tem mais alguma pergunta? Eu estou tentando olhar aqui. Para as bibliotecas hospitalares, alguma recomendação que poderia ser destacada? Biblioteca é mesmo como na Fiocruz. Se vai para laboratório, eu acho que agora o momento é de manter os livros, né, tendo acesso na própria biblioteca, até que se tenha né, que essa situação se encontre a vacina ou o medicamento mais, né, que seja mais eficaz, que seja eficaz, mas por enquanto manter todas as normas de higiene, né, tanto de usuários quanto dos bibliotecários, e em relação aos livros, o manuseio dentro da biblioteca. Por enquanto, é minha sugestão, que não sejam emprestados, né, para serem levados para fora do ambiente da biblioteca. Isso é uma coisa que tem que se pensar muito. É um fator bastante sério esse, como também o das crianças, né? Das crianças também nas bibliotecas de colégios infantis é bastante sério, né? Porque criança não tem muito controle, né? Põe a mão na boca, no nariz, e eles geralmente são assintomáticos, né? Para o Covid. Excelentes explanações, porém ficou uma dúvida quanto ao uso de luvas de látex e embalagens em papelão. Não seriam prejudiciais à conservação dos acervos? Aí, no caso de luvas de látex, tem outros materiais, né? Luvas de outros materiais. Se veria qual material mais neutro, teria que ser feito um estudo, né? Os químicos, né, podem responder isso melhor, porque existe uma tabela para cada produto químico que você trabalha. Por exemplo, num laboratório de conservação, você tem que usar um tipo de luva. A luva de látex é a mais usada, mas geralmente se veria um tipo de luva mais neutra para que se pudesse usar, por enquanto. Porque aí o dano, eu sempre me preocupo mais com a saúde do trabalhador, né? Se você não usa, você vai ter maior chance de talvez ser contaminado. E as caixas de papelão também. Por isso que eu falei do uso das estantes. Não se usar caixas de papelão, e sim usar as estantes para a aeração dos livros durante a quarentena. Lúcia, tem algumas pessoas colocando aqui, comentando a respeito de necessidade, né, de parceria com o CRB. Eu queria comentar aqui um evento que a Francelina vai participar, que está sendo organizado pela Comissão de Patrimônio Bibliográfico Documental do CRB 8 em São Paulo, que é o 6º Simpósio de Preservação e Conservação de Acervos, Biossegurança e Conservação de Livros e Documentos. Eu passei para a Magna, vai ser no dia 4 de agosto, de 8h30 às 13 horas. Que está sendo organizado em parceria com a USP e o CRB8, né, justamente com esse objetivo de aproximar os bibliotecários dessa discussão. Recentemente, a FEBAB também promoveu uma discussão muito boa, com a presença de infectologistas, conservadores, foi até a Norma Casares que participou nesse diálogo, Adriana Ferrari fazendo esse diálogo, ou seja, a própria FEBAB
e alguns conselhos estão se mobilizando, fazendo algumas atividades. Algumas bibliotecas também estão fazendo isso, por exemplo, alguns cursos de economia estão fazendo isso. Por exemplo, o Instituto de Ciência da Informação da UFBA, o ICI, começa agora, essa semana, acho que sexta-feira, se eu não me engano, uma atividade sobre biossegurança em bibliotecas, arquivos e museus, numa série chamada Sala Aberta. Ou seja, bibliotecários, seja professores, sejam os conselhos, a academia e os conselhos estão se mobilizando também para levar esse conhecimento aos pares. E realmente, acho que colocou aqui, né, acho que foi Tânia, né, trabalho como profissional na área e não percebo muita preocupação com a biossegurança. Infelizmente, Tânia, como nós comentamos aqui, nós estamos pagando um pouco de um preço de uma falta de cuidado anterior, né, essa falta de conhecimento que estava aí, né, há 16 anos, né, Lúcia, o curso de segurança de acervos vem sendo ministrado no MAST. Existem muitos livros, entrevistas com a Francelina, muitos artigos. Esse conhecimento estava circulando aí, e a gente precisa aproveitar esse momento e mergulhar mais nele, né? A Tânia Porto, ela está falando aqui, vocês poderiam convidar a bibliotecária Marilene Fragas, da Biblioteca de Manguinhos, especialista na área, para estas lives? Seria agregador. Você adivinhou, Tânia, porque nós já mantivemos contato com ela. Está dando spoiler aí, Lúcia. Eu vou dar um spoiler. A gente já conversou com ela, e ela vai falar aqui. Ela pediu um tempinho, e a gente está acertando a data, e a gente vai chamar a Marilene. Inclusive, foi numa conversa quando eu conversei com o Fabiano para a gente poder fazer essa live, que ele colocou a questão do Observatório de Preservação, e que a gente estava conversando, ele sugeriu, ele falou da Marilene, já que a Francelina ia colocar todas essas questões ligadas à saúde do trabalhador, essa interação, e aí, como ela pode dar fazer uma fala de alguém que passou por essa situação devido a essa questão. E aí a gente já falou com ela, e ela vai estar aqui. Também tem alguns outros nomes, mas eu não posso adiantar, porque eu ainda não falei com a pessoa para que ela venha e tal. Mas a gente já está indo por esse caminho. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de pandemia, nós trabalhamos com o público, nós temos eu estou aposentada, mas eu continuo incorporada como a bibliotecária do MAST, que aí não tem jeito. Nós trabalhamos com esse público, e é uma responsabilidade muito grande. Embora talvez não se entenda muito bem como é que a gente se contamina, todas essas questões, mas nós somos responsáveis, mesmo as pessoas que não sabem direito, se alguém se contaminar dentro de uma biblioteca, nós seremos responsáveis por isso, né? Então, é importante isso, a gente ter esse conhecimento. Então, eu acho que principalmente quem aposentou tem o dever de ajudar aí quem está na ativa para sentir o tamanho do problema e poder minimizar esse problema. A gente sabe que falta infraestrutura nos locais de trabalho e tudo mais, mas minimamente, a gente consegue fazer alguma coisa quando a gente tem esse conhecimento. A Tânia Porto, uma companheira, uma amiga querida da Fiocruz, e a Marilene Fraga, ela viveu todo aquele momento daquela, né, da biblioteca com problemas. Ela trabalhou muito naquele momento, foi assim, foi uma força, realmente. Marilene me ajudou admirável, muito. Né? Quando eu dei a primeira aula do MASP,
a Marilene me ajudou muito me dando bibliografia, porque eu falei, que eu vou falar de biblioteca? Né? Eu trabalho com laboratório, e a Marilene me deu muito material. Olha, vai ser uma live maravilhosa com ela, certamente. É bem lembrado, Francelina, porque a Marilene viveu ali no olho do furacão, né? Foi mesmo. Aquela limpeza, quase 1 milhão de livros, né? Foi uma coisa, eu acho que não foi 1 milhão, 600 ou 700 mil, uma coisa assim, foi uma coisa absurda, né? Fazer a higienização de tudo isso. Aliás, acho que vale aproveitar, né, esse momento, Lúcia, se você me permite, de destacar, né, reforçar o papel tão importante que a Fiocruz tem na nossa sociedade, né? A Francelina está falando aqui a partir da perspectiva dela, da experiência de a Fiocruz. Acabamos de citar aqui o exemplo que a Marilene viveu, e nesse momento nós estamos vivendo como a Fiocruz tem sido importante para todos nós na nossa sociedade, né? Então, acho que gostaria de deixar registrado aqui a importância do que é feito dentro da Fiocruz, como ciência. Meninas, eu estou falando meninas, assim, é porque as outras duas antenadas, elas estão aí por trás das câmeras nos ajudando, né? Tem mais alguma pergunta? A gente já verificou aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Nós queremos agradecer a Francelina e ao Fabiano. Foi uma ótima conversa, assim, fluiu, que a hora passou e a gente não viu, e que contribuíram muito para que as pessoas tivessem uma conscientização maior quanto a essa temática. Porque nós vimos os comentários, tiveram muitos comentários a respeito do tema, as pessoas parabenizando, as pessoas colocando a importância do tema. Então, foi bom, né? A gente vê que foi bom. Que eu gostaria de registrar também que as fontes que foram citadas, tanto pelo Fabiano quanto pela Francelina, a gente colocou os links aí nos comentários, e reforçar que a live vai ficar disponível no nosso perfil aí do Facebook. Então, eu gostaria não sei se a Francelina e o Fabiano querem falar alguma coisa antes da gente encerrar. Eu gostaria de agradecer, né, a todos, né, o convite que você, Lúcia e Fabiano, me fizeram. Me sinto muito honrada de poder falar para todos vocês. E pensando também que esse momento é um momento assim, que está mexendo muito, né, conosco, com todas as ações, todos os procedimentos que nós temos que agora incorporar no nosso dia a dia, né? Eram coisas que só fazíamos quando entrávamos num laboratório ou num outro lugar mais, né, ou numa biblioteca, na área de restauração. Agora não, agora nós temos que fazer esses procedimentos quando nós saímos, quem tem elevador, eu moro em casa, mas saiu do elevador, já tem que começar a passar um álcool gel na mão. Então, a gente modificou tudo. E isso é muito importante, que as pessoas que trabalham nesta área, elas tenham mais esse conhecimento e que possam também passar, né, isso para outros, né, para alunos, para pessoas que estão à sua volta. Isso vai ser muito importante. Eu estou à disposição, se precisarem de mais alguma coisa, deixei meu e-mail, né, e o contato, se alguém precisar de mais alguma coisa, se eu souber e puder responder, eu ajudo vocês, tá certo? Um beijo para todos. Eu queria agradecer a oportunidade também, Lúcia, e as bibliotecárias antenadas, agradecer a oportunidade também de estar aqui, esse prêmio, de estar aqui dividindo essa mesa com Francelina, e lembrar
né, deixar também uma mensagem positiva aqui. Eu falei isso esses dias numa live. Tem muitos bibliotecários aqui assistindo essa live, lembrar do que e de quem nós somos como bibliotecários. Nós passamos como classe, como grupo profissional, nós passamos por coisas já muito, muito puxadas no nosso passado. Lembrar dos nossos antepassados bibliotecários, que eles conseguiram e que nós também vamos conseguir passar por essa. Nós somos muito criativos, nós conseguimos, já enfrentamos guerras, já passamos pela peste bubônica, já passamos pela gripe espanhola, por 2 guerras, nós vamos passar pelo coronavírus, com certeza. Que nós somos antenados e muito criativos como bibliotecários, né, Lúcia? Com certeza. Obrigado. Com certeza. E então a gente está encerrando a nossa live e estou dando spoiler, né? Porque a nossa próxima convidada vai ser a Marilene, ela vai conversar com a gente um pouco como é que foi essa experiência de salvar uma biblioteca diante de um acidente tão grande como foi lá na biblioteca. Foi um sinistro que, né, ninguém esperava, mas que conseguiram reaver a biblioteca, e a biblioteca está lá, linda, bela e formosa, como a Francelina mostrou no seu último slide, ok? Muito obrigada a todos, tchau e até a próxima. E as bibliotecárias antenadas agradecem muito a presença de vocês.